Estamos de volta, hoje conversando com o advogado Tiago Lúcio sobre o trabalho da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB São Paulo. Tiago, no primeiro bloco nós tínhamos falado sobre a questão das leis. Eu perguntaria para você o seguinte: primeiro, há uma fiscalização para que essas leis sejam cumpridas, né, lá na ponta? E qual é o tipo de lei que você acha que ainda é necessário incluir na LBI? Existe fiscalização, sim. Porém, essa fiscalização para o cumprimento, ele acaba sendo um pouco, não sei se dizer deficitária, mas ela ainda necessita de que muita coisa seja noticiada ao poder público por parte da sociedade civil. Então, eu acredito que a conscientização da sociedade civil e a instrumentalização dela para que ela consiga interagir com o poder público é essencial para garantir os direitos e não depender exclusivamente de uma fiscalização. É um interesse social primário de que esses direitos sejam defendidos. A gente não pode depender, dizer assim, nossa, mas isso não está sendo cumprido por causa que o poder público também não faz nada. Tem uma necessidade da própria sociedade de olhar situações nas quais esses direitos estão sendo violados e também se sentir fragilizada porque essa violação também o afeta, apesar de muitas vezes essa pessoa não ser uma pessoa com deficiência, porque toda a sociedade é afetada quando isso ocorre, né? Eu não diria que tem necessariamente um ponto específico da LBI que precisa ser alterado, apesar de existirem discussões sobre isso, mas eu acredito que a mudança que ocorreu no Código Civil com relação à capacidade civil foi muito importante, mas eu acho que hoje talvez mudanças com relação à questão da educação seriam muito importantes, justamente porque a estrutura da educação das pessoas com deficiência acaba sendo deixada um pouco deficitária. Deficitária no âmbito público, pelo menos, e no privado muitas das vezes. Então, eu acredito que normativas que regulassem isso, estruturas de capacitação para professores, porque não adianta também culpar os professores que estão em situação também de vulnerabilidade no trabalho. Eu acho que isso seria um ponto essencial, porque a construção da sociedade ela se dá na educação, desde o começo. Então, acredito que isso seria importante. Você já quase respondeu minha próxima pergunta, mas falta detalhes nela. As pessoas com deficiência não têm conhecimento pleno das leis que as protegem. E como que se pode fazer para divulgar isso no âmbito geral, Brasil, São Paulo, divulgar a LBI e falar, olha, seu direito é esse, você tem todos esses direitos ou não? Bom, acho que, primeiro, todos os órgãos que lidam com o poder judiciário são essenciais, assim como os demais da sociedade civil. Então, acho que um ponto muito importante é buscar associações da região que a pessoa reside, entrar em contato com, por exemplo, a Defensoria Pública, por vezes com a polícia e com a OAB. A título de exemplo, posso dizer que a nossa comissão, nós temos contatos em redes sociais, então nós temos o Instagram e o Facebook. O Instagram, se eu não me engano, é pessoascomdeficiência.oabsp, e o Facebook é a Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência, -OABSP, e buscando esses canais, a pessoa vai conseguir se integrar, porque eu acredito que a legislação em si, ela é muito formal, e a pessoa muitas das vezes vai acabar procurando coisas e não conseguindo compreender quais são os próprios direitos, porque o direito ele tem um distanciamento um pouco das pessoas, né? Por causa da questão técnica, do formalismo. Então, assim, sempre buscar canais oficiais, né? E buscar redes de apoio próxima. Na internet tem? Acho que é o primeiro passo. Na internet vão ter muitas coisas, mas é essencial que se procure canais com dados de informações atualizadas. Então, sempre procurar canais oficiais. Nunca evitar entrar em contato com aquelas informações que não foram tratadas, com aqueles sites que não parecem, que têm informações fidedignas e por aí vai, né? Procurar sites do governo, do estado Sim. E das prefeituras, assim como das associações e das entidades devidamente constituídas, como, por exemplo, os tribunais, a OAB e a Defensoria. E as entidades da sua localidade, né? Porque eu me lembro que quando a LBI foi aprovada,
várias entidades, várias ONGs, instituições imprimiram cartilhas da LBI e foi distribuída. Então, eu acredito que ainda a pessoa no interior, nos bairros de uma maneira geral, se procurar a sua entidade, procurar a entidade que o representa, uma instituição, uma ONG, eles devem ter cartilhas lá que falam sobre os direitos da pessoa com deficiência. Além disso, pessoas que não têm deficiência também podem adquirir essa cartilha para ter um conhecimento, não é isso? Sim, sim, isso é essencial. Como eu disse, os direitos das pessoas com deficiência, eles devem ser conhecidos por toda a sociedade. Isso deve ser ensinado, pelo menos isso é a minha opinião, desde da mais tenra idade, porque com isso você cria uma sociedade mais inclusiva. Você permite que as pessoas compreendam o outro e compreendam qual a importância de ter uma sociedade igualitária. Uma pessoa que não tem deficiência, se ela tem um conhecimento da LBI, ela pode fazer denúncias em caso de abusos, não é isso? Exato, exato. E não é nem só o conhecimento da própria LBI. Eu acho que tudo se passa no momento de colocar o outro como pessoa. E acho que é isso que foi a principal pauta durante um bom tempo, que era colocar a pessoa como deficiência de fato como pessoa, e não como uma pessoa excluída da sociedade. Sim. A OAB recebe denúncias? Nós recebemos denúncias. Isso é um ponto até interessante de se dizer. Muitas pessoas ficam na dúvida de como a nossa comissão e a própria OAB podem atuar. Nós não atuamos por casos específicos de pessoas. Então, se a pessoa tem um problema específico e contatou a OAB, nós vamos redirecionar esse contato dela para a autoridade que seja competente para lidar com aquilo. A delegacia? Porém, por exemplo, depende muito de cada caso, né? Mas ou nós vamos indicar para ela assim, olha, esse problema que você está tendo é melhor você verificar com a Secretaria de Saúde, por exemplo, depende muito. Mas casos que envolvem uma questão coletiva, por exemplo, alterações legislativas, problemas de ordem coletiva daquela região, uns determinados serviços que não está sendo devidamente prestado e é necessário se fazer uma reclamação formal, por exemplo, junto a uma prefeitura e por aí vai, ou ao Estado, a nossa comissão faz esse tipo de coisa. Não só a comissão, a OAB como um todo, mas nós participamos desse trabalho. Deixa eu fazer uma pergunta que talvez seja um pouquinho fora do contexto, mas é interessante fazer. Eu estou vendo uma campanha muito forte nas mídias sociais, mas uma campanha muito forte mesmo, pressionando o CONFAZ a aumentar o valor do automóvel para que as pessoas tenham direito da isenção do ICMS e do IPI. Vocês estão acompanhando isso? É um caso da OAB entrar também e pressionar o CONFAZ a fazer isso? Olha, assim, eu pessoalmente não estou acompanhando isso. Pode ser que alguns dos outros colegas da comissão estejam lidando diretamente com isso. Pegando um gancho do que você está falando, acho que assim, apesar do Estado ter contingências, a gente ter dificuldade com uma série de coisas, é importante que algumas políticas públicas envolvendo subsídios para as pessoas com deficiência sejam melhoradas, né? Por exemplo, teve uma movimentação legislativa para tentar reduzir o acesso a todas as políticas públicas visando justamente a garantia de itens básicos para as pessoas é essencial. Ok. Você pode citar algum trabalho que a OAB faça para melhorar a inserção da pessoa com deficiência na sociedade, independente da questão dos direitos? Inserir no trabalho, na escola, na vida social como um todo? Posso. Tem um projeto atual que nós estamos realizando aqui na comissão, que é o Plano de Valorização do Advogado e da Advogada com Deficiência do Estado de São Paulo. Esse daí é justamente um projeto para garantir o acesso ao trabalho do advogado e da advogada em todos os âmbitos da atuação. Então, isso vai desde da conscientização até mesmo a ambientação no trabalho. E temos também atuações junto a entes privados, justamente que tenham sucesso em experiências que demonstraram a
a possibilitação de que pessoas com deficiência trabalhem e consigam, justamente com os exercícios de sua atividade produtiva, que muitas vezes pode ser um pouco diverso, e ser necessário algumas adequações, conseguir realizar um trabalho que é eficiente e tanto quanto de qualquer pessoa. Doutor Tiago, não é novidade para ninguém que os direitos da pessoa com deficiência foram sempre negados, né? Muito recentemente a gente começa a ver algum movimento falando dos direitos da pessoa com deficiência. E nesse trabalho todo, a gente começou a evoluir em vários aspectos. Em qual área você acha que evoluiu mais no direito da pessoa com deficiência? Foi na saúde, na educação, no trabalho? Qual área que você acha que evoluiu bastante, que hoje está quase perfeito? Olha, isso daí, na verdade, é um processo histórico, né? Que foi justamente o que eu cheguei a comentar, de enxergar a pessoa com deficiência como pessoa, né? Eu acredito que atualmente, pelo menos a parte da saúde ainda já esteja um pouco melhor estruturada, mas eu não considero que está essencialmente adequado. Eu acho que ainda há muito a que ser feito. A parte do trabalho também foi reconhecido o direito de que essa pessoa consiga exercer uma atividade e não apenas tenha... porque no começo, muitas das coisas que aconteceram foram conceder emprego a essas pessoas e simplesmente deixá-las nos quadros de trabalho sem uma ocupação de fato, né? Hoje em dia a gente tem um respeito maior e uma conscientização de que essas pessoas podem sim exercer atividades e devem exercer, que a concessão de uma vaga de um posto de trabalho é justamente para que a empresa também possibilite o exercício, né? No trabalho, nós tivemos a ajuda da lei de cotas, né? Que houve uma fiscalização muito intensa por parte do Ministério Público, da DRT, antiga DRT, né? Eu acho que evoluiu bastante. Sim, não, essa conduta de fiscalização, principalmente no âmbito do trabalho, ela sempre foi fundamental para toda a solidificação das normas de trabalhistas, né? Então, assim, mas ainda assim tem coisas que ocorrem que dependem muito das próprias pessoas que estão naquele ambiente de trabalho olharem, se questionarem se aquilo deveria estar acontecendo, não só no trabalho, né? Como eu disse, em todos os âmbitos da vida social. Tiago, na OAB existe muitos advogados com deficiência? Existe um bom número de advogados, eu não lembro agora de cabeça os últimos registros, mas nós temos um quadro grande de advogados, inclusive um dos trabalhos da comissão é verificar como que está a estrutura de inclusão desses advogados nas diversas subseções. Ok. Obrigado, Tiago, pela sua participação, obrigado pelo trabalho que você desenvolve aí no OAB, viu? Muito obrigado. A comissão agradece o convite e nós ficamos à disposição para contato, tanto no Instagram como no Facebook ou por outros meios que as pessoas conseguirem encontrar. Muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo. Assista, fique sabendo.